Por centenas de anos, os pesquisadores ficaram intrigados com a doença enigmática que dizimou os astecas em meados do século XVI. Há muito se supõe que os astecas foram um dos muitos grupos da América Central a serem assolados por doenças europeias como varíola ou sarampo. No entanto, testes de DNA recentes desenterraram novas evidências sobre o que realmente aconteceu. Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje, vou te contar sobre a misteriosa doença que dizimou os astecas. Então, sem mais demora, vamos para a história. De aproximadamente 1300 a 1521, os astecas viveram e floresceram na área que hoje é o centro do México. O império começou com uma confederação de 3 cidades-estados, Texcoco, Tlacopan e Tenochtitlan, e incluía vários grupos étnicos diferentes, a maioria dos quais falavam a língua náhuatl. A cultura asteca girava em torno de uma divisão social entre a nobreza, Pipiutim, e os plebeus, conhecidos como Macehualtin. A vida religiosa representava um panteão que incluía deuses como Quetzalcoatl, Tezcatlipoca e Tlaloc, enquanto o dia a dia incluía atividades como o cultivo de milho e um sistema de calendário que tinha 365 dias. O Império Azteca alcançaria seu auge em 1519, quando eles fizeram contato pela primeira vez com um grupo de conquistadores espanhóis liderados por Hernán Cortés. E as coisas foram praticamente todas ladeira abaixo a partir daí. Nos anos de 1519 a 1520, os astecas enfrentaram uma epidemia de varíola que custou de 5 a 8 milhões de vidas. As coisas ficariam piores nos anos de 1545 a 1550, quando a civilização sofreu com um surto mortal de doenças que mataram de 5 a 15 milhões de pessoas. Os astecas chamavam a doença de Cocolistli, que significa praga na língua náhuatl. A doença destrutiva era letal em questão de 3 ou 4 dias. As vítimas tiveram febre alta e depois sangraram pelos olhos, nariz e boca. Como já mencionado, cerca de 15 milhões de astecas sucumbiram à doença ao longo de 5 anos. Para colocar esse número em perspectiva, 20 milhões de pessoas morreram de peste bubônica em pouco menos de uma década. Embora esses números sejam bem parecidos no início, considere que as mortes por peste negra estavam por toda a Europa, e os 15 milhões de astecas que perderam a vida por essa doença estavam todos concentrados no México. Como se isso não fosse catastrófico o suficiente, uma segunda epidemia da mesma doença ocorreu entre 1576 e 1578, matando mais 2 milhões e meio de pessoas, o que teria constituído cerca de 50% da população nativa remanescente da época. Aqueles que sobreviveram enfrentaram 8 surtos menores nas próximas 6 décadas. Por muitos anos, os cientistas têm tentado determinar o que exatamente era o Cocolistli e como ele dizimou os astecas em um período de tempo tão curto. As teorias incluíram tudo, desde o ebola até uma das muitas doenças transportadas através do Atlântico pelos exploradores espanhóis. Em janeiro de 2018, no entanto, os pesquisadores fizeram uma descoberta interessante. Novas evidências indicaram que pelo menos parte da população asteca morreu de uma cepa de salmonela chamada Paratifo C. Cientistas alemães descobriram pela primeira vez que o Paratifo C foi responsável pela morte de uma parte da população asteca, estudando o DNA coletado dos dentes de 29 esqueletos no México que continham a bactéria letal. Em estudos posteriores,
Uma variante da salmonela apresentou febre tifoide e, segundo todos os relatos, pode ter sido transmitida de várias maneiras, como por meio de alimentos, água ou por roedores. Os espanhóis tratavam os astecas como escravos. Eles eram mal alimentados e vestidos. Eram regularmente sobrecarregados com trabalhos em fazendas e minas. Esse tratamento os colocava regularmente perto de roedores e a doença pode ter se espalhado. Aqueles infectados com paratifo C apresentariam febre, erupções cutâneas, vômitos e uma alta probabilidade de morte. Exploradores europeus introduziram doenças como varíola e sarampo às populações nativas, e tudo indica que também trouxeram a salmonela. Cientistas testaram esqueletos de pessoas astecas que foram enterradas antes da chegada dos espanhóis, e esses restos não mostram nenhuma evidência da bactéria fatal. No entanto, foi encontrado em restos mortais na Europa, principalmente no DNA de um esqueleto encontrado na Noruega e que morreu em 1200 d.C. Isso significa que a doença que dizimou os astecas poderia já estar presente na Europa 300 anos antes do ocorrido. Embora ainda não se possa descartar que o patógeno existia no México antes da chegada dos espanhóis, nenhuma evidência nesse sentido foi encontrada. A maioria dos especialistas concordam que os espanhóis provavelmente introduziram a bactéria no México. Francisco Hernández, que era o médico do rei Filipe II da Espanha, forneceu um relato escrito que descrevia a misteriosa condição que afetava os astecas. Os sintomas, como ele relatou, incluíam febre, dores de cabeça, vertigem, urina escura, língua preta, grandes nódulos no pescoço e rosto, problemas neurológicos e principalmente sangramentos nos olhos, nariz e boca. Embora os pesquisadores aceitem a descrição de Francisco, já que ele era sem dúvida a pessoa com mais conhecimento médico da época, os sintomas que ele descreveu ainda não se alinharam especificamente com nenhuma doença conhecida. Por exemplo, uma infecção por salmonela não explicaria o sangramento facial. E por mais inovadora que as evidências de DNA de uma infecção bacteriana possam parecer, as conclusões estão longe de serem definitivas. Independente do que eliminou 80% dos astecas, seja salmonela ou doença transmitida por ratos, eles não foram a única população nativa a sofrer consequências devastadoras com doenças. E até onde se sabe, antes da chegada dos europeus, a América do Norte estava praticamente livre de doenças. Embora agora possamos ter pelo menos uma resposta parcial sobre o que causou a morte de 80% da população asteca, é inteiramente possível que eles tenham sido afetados por mais de uma condição ou algo que ainda é desconhecido para a medicina moderna. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber os próximos conteúdos. Nos vemos na próxima história.